Olá, turma! Gente, a nossa videoaula de hoje, certo? Estou passando aqui bem rapidinho, até porque hoje o objetivo da nossa videoaula é elencar algumas dicas que eu coloquei para vocês, que eu separei a respeito de interpretação de textos, né? O quanto é necessária a interpretação de textos, tanto no ambiente profissional, certo? Como vocês queiram concorrer a um concurso, participar de algum processo seletivo. E aí eu elenquei, separei algumas técnicas, né, dicas para vocês, e nós vamos conversar um pouquinho na aula sobre interpretação de texto através dessas técnicas. Eu vou parafraseando, vou conversando um pouquinho com vocês e lendo a cada tópico e comentando sobre eles. Então, primeira dica, pessoal, quando vocês estiverem trabalhando de texto, estiver lendo um texto, lê o texto todo pausadamente, né? E aí você diz, isso é besteira, isso eu já faço, professor. Eu não consigo entender, eu leio, releio várias vezes e não consigo. Sim, mas a leitura pausada, ela vai justamente contemplar tudo isso. A fixação que nós chamamos de conhecimentos. Então, lê pausadamente e lê quantas vezes necessário, 2 ou 3, certo? Normalmente 3 vezes já é o suficiente para você exercitar um pouco da compreensão. Reler todas as palavras contidas no texto, certo? Que você não sabe os significados. Então aproveita exercitando isso em casa, já que você não está participando de um processo seletivo, né? Em loco, no momento agora, aproveita para em casa fazer esse exercício, né? Pega aí um texto, lê esse texto, relê esse texto e pontua as palavras que você não sabe o significado. E aí, a partir daí, você vai selecionar essas palavras e vai buscar em um dicionário virtual, um dicionário físico, né? Pesquisar o significado dessas palavras para que você tome conhecimento do contexto do texto, do significado dessas palavras. Na sequência, a terceira dica é: veja o significado de cada uma delas, aprofunde o significado das palavras no texto. O que está se tratando nas frases anteriores e orações desse texto, né? Outra dica é: separe os parágrafos e faça um resumo desses parágrafos. Questione cada parágrafo elaborando uma pergunta, né, para cada parágrafo, para ver o que esse autor desse texto ele deseja realizar e expressar na sua produção textual. Muitas das vezes nós nos perguntamos o que esse autor quis dizer com isso, né? Então, é justamente estudar. Quando alguém coloca um texto assim, texto bastante romântico, um texto pré-histórico, um texto jornalístico, como é que nós conseguimos identificar? Através da composição e o contexto. O que é o contexto? Saber a história do texto, né? Vários textos que são colocados em vestibulares, em processos seletivos, no Enem, ele trata de um tema, né? Tema bastante relevante, um tema recorrente, que aconteceu há 2 anos atrás, mas que é bem recorrente na sociedade, né? Então, questione, certo? E uma interação para escrever, né, o que você identificou desse contexto, desse texto. Então, ou seja, primeiro passo, fazendo aí, recapitulando, né? Leia o texto completamente, pausadamente também, leia ele de forma completa. Releia quantas vezes for necessário, né? Destaque as palavras que você não sabe os significados. É importante sempre, quando estiver lendo o texto, lendo materiais, com o dicionário. O dicionário, pessoal, não é o pai, aquele que vocês costumam, né? A gente costuma escutar, não. O dicionário é o pai dos inteligentes. Não é o pai, né? Como alguém fala essa palavra e até se remete ao burro, né? Pai dos burros. Não, viu? O dicionário é o pai dos inteligentes. Aquele que procura o dicionário, tenho certeza que vai estar acumulando conhecimento, né? Produzindo conhecimento. Então, quando você estiver produzindo um texto ou respondendo um texto também, esteja com o dicionário do lado. Mas aí só é possível isso quando você estiver apenas estudando, se preparando, o planejamento, né? Para começar a se familiarizar com as palavras. Eu digo muito que nós só vamos entender as palavras e saber como escrever as palavras
se nós tivermos acesso a elas. E que acesso a elas? A um conjunto de vários textos, tipologias, gêneros textuais. Nós não podemos só ter contato a um tipo de texto. Ah, se eu gosto só de ler poesia ou se eu gosto de ler cordel, não é suficiente para a gente acumular conhecimentos. Então, interpretar o texto necessita também ter acesso aos diversos gêneros e tipos de textos que circulam na sociedade, né? Uma carta, um jornal, como é uma carta aberta, o que é uma composição de um texto dissertativo argumentativo. Quando se diz dissertar, né? Está ligado ao que? A escrever. Dissertar significa escrever. Dissertativo argumentativo, dissertativo expositivo, certo? Uma descrição, um relato. Então, temos que ter acesso a todos esses gêneros. Apesar do objetivo da aula de hoje ter essas técnicas de interpretação de texto. Então, separe os parágrafos, né? E faça um resumo de cada parágrafo. Quando você pegar o texto, dissecar ele todinho, ler ele, por cada parágrafo, faça um questionamento a esse parágrafo. O que ele quis dizer com isso? Faça essas anotações, esteja sempre com um caderno e uma caneta do lado. Então, pessoal, essas são as dicas de hoje da aula sobre interpretação de texto. Nós iremos aprofundar mais sobre essa aula, dando sequência aos conteúdos na disciplina de comunicação. Mas por hoje é só. Fique ligadinho aí na interação do WhatsApp. Desejo a vocês um excelente dia e um abraço conectado. É a Casa do Menor Trabalhador e o Instituto George Mark Clabin. Até breve, gente. Até a próxima videoaula.